Olá, Marcos, estamos de volta hoje, segunda-feira, 26 de dezembro, semana que antecede aí para a reta final deste ano de 2022 e também de muitas expectativas, como a gente já havia falado no bloco anterior, sobre a nomeação dos secretariados, do secretariado do governador eleito Eumano de Freitas e, por exemplo, um dos nomes que a gente fica na dúvida para onde vai exatamente, a da atual secretária de Fazenda, Fernanda Pacobaíba, é um dos nomes que ainda está indefinido. Aqui mesmo, no Alerta Geral, numa entrevista para mim e para o Luciano de Oliveira, o governador eleito, o Eumano, falou o seguinte: olha, tem um nome certo já, que eu quero que continue com a gente no comando da Fazenda, é exatamente a da Fernanda Pacobaíba. Ninguém tinha dúvida em relação a isso, só que agora o nome dela já passa a ter uma outra conotação. Pelo seguinte, o senador eleito Camilo Santana, já indicado aí para o Ministério da Educação, ele quer contar com a Fernanda Pacobaíba lá, cuidando da verba do Ministério da Educação. Confirmado isso, então, é mais uma indefinição, é mais uma vaga que se abre para o comando da Secretaria da Fazenda aqui do estado do Ceará. Eu estou falando isso porque são mais pontos, além das indefinições em torno do PDT, o tamanho que o MDB terá nesse futuro governo, né, do Eumano, o papel, será que terá espaço o PSDB, por exemplo, que teve uma participação decisiva do então presidente do partido aqui, o suplente senador Chiquinho Feitosa, mas não apenas isso, porque também, inclusive, tem uma proposta do Eumano de fazer uma reforma administrativa. Atualmente o estado do Ceará, o governo do estado, ele é comandado por 21 secretarias na sua estrutura administrativa. O Eumano quer passar para pelo menos 23 secretarias novas. Como é que ele quer fazer? Ele quer pegar o seguinte, ele quer desmembrar a Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos em novas pastas. Uma dessas novas pastas vai ser dedicada para as mulheres e outra vai ser voltada para o trabalho e a inclusão social. Então, esta parte da reforma administrativa é exatamente um dos motivos que levou, por exemplo, à questão da nomeação, aliás, da convocação extraordinária da Assembleia Legislativa para esta semana. Os deputados já estão de recesso oficialmente. No entanto, esta semana eles votam para analisar e votar essa proposta de reforma administrativa do governador eleito Eumano de Freitas. Bom, para além dessa questão do primeiro escalão, Marcos e também os nossos ouvintes, tem um outro ponto, porque o governo é feito de segundos e terceiros escalões. Agora você imagina o tamanho dessa máquina quando a gente fala de administração federal. Amigos, são milhares de cargos de segundo e terceiro escalão que os partidos estão também de olho, Marcos. A gente tem inclusive uma matéria disso aí. Vamos lá. Pois é, Beto Almeida, são pelo menos 10 mil cargos que poderão ser preenchidos nos primeiros meses do novo governo. As informações agora com o repórter Carlos Alberto. Enquanto as discussões sobre o novo ministério continuam ganhando visibilidade, uma montanha de cargos estratégicos na administração federal desperta atenção entre os aliados do novo governo. A partir de 1º de janeiro de 2023, quando assumir o comando do governo, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva herdará do governo Bolsonaro 9.587 cargos comissionados para distribuir na esplanada dos ministérios. Embora considerado elevado, esse número de cargos é bem inferior à quantidade de posições existentes em maio de 2016, quando o PT deixou o poder após o afastamento da então presidente Dilma Rousseff. Naquele momento eram 21.155 cargos do tipo DAS, Direção e Assessoramento Superior. Os cargos entram na divisão entre os partidos que não conseguiram emplacar ministros nem presidentes de estatais ou de empresas de economia mista. Cargos importantes como, por exemplo, a presidência e as diretorias do Banco do Nordeste, assim como no DENIT, no IBAMA e no DENOX, estão na agenda dos aliados do presidente Lula no Ceará. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Olha só para a gente ter ideia, pelo menos 850
cargos estão ligados aí diretamente à presidência da República. São cargos, vagas de segundo escalão, sem necessidade de concurso. Portanto, a indicação aí da presidência é direta. É para quem ele quiser indicar. Para além disso, aí sim, vem os outros cargos que também são importantes, como já foram citados. Isso significa dizer o seguinte: passada essa pressão para ocupar espaços no primeiro escalão do governo, não cessa, amigo. Tão logo o presidente Lula, o eleito, assuma no dia 1º de janeiro, os primeiros meses serão de definições para estas vagas. Lógico que é uma parte delas aí, pelo menos se calcula que em torno de 60% dessas posições aí, das quase 10 mil vagas, elas serão ocupadas por servidores de carreira, mas as demais vão estar liberadas para qualquer pessoa. E isso, logicamente, entra aí o poder de barganha e o poder de negociação dos políticos, das lideranças partidárias, é indicar nomes para ocupar essas vagas. Isso é legítimo, diga-se de passagem, não tem nada demais. Contanto que a gente espera que sejam pelo menos nomes com capacidade técnica, pessoas que estejam de fato preparadas para ocupar essas funções públicas. Só que nem sempre é o que acontece. Você imagina, a gente fala em 10 mil cargos de primeiro e segundo escalão, é como você imaginar o tamanho de uma população de um município pequeno, como por exemplo Palhano aqui no Vale do Jaguaribe. A população de Palhano não chega a exatamente 10 mil habitantes, é como se todos os habitantes do município de Palhano tivessem uma vaga garantida num cargo aí na administração pública federal. Imagina o que isso significa e o poder de negociação que os partidos têm para o preenchimento de tudo isso. Para nós aqui interessa, por exemplo, cargos bons, como por exemplo a questão do Banco do Nordeste, Denox, como é que fica a participação, Funasa, né? Então tem muitos cargos para serem distribuídos durante todo esse período. Mas tem uma outra preocupação também, Marcos e ouvintes aqui, que é com relação à questão dos programas sociais. A gente viu o esforço e o empenho que o presidente eleito Lula fez para garantir a verba fora do teto de gastos, para que não houvesse quebra de continuidade em programas estratégicos, como é o caso do Bolsa Família, que volta a se chamar Bolsa Família.